meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos essa videoaula. Mas antes, porém, quero mandar um abraço ao meu querido colega, companheiro de trabalho, José Guilherme, que ele sempre está curtindo nossos vídeos e, por sinal, ele está gostando. Guilherme, Deus te abençoe. E vamos então, meus amados, para a nossa aula que vai falar nesta oportunidade sobre a morte de Jesus. A nossa leitura de classe se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 44 ao verso 50. Nós vamos dispensar comentário, até porque o nosso tempo é bastante exíguo. Irmãos queridos, eu quero hoje fazer apenas um pequeno resumo desta aula. Não podemos nos deter muito. E queremos falar um pouco sobre a morte de Jesus. E queremos deixar já nessa introdução esse alerta, que o julgamento de Jesus foi o mais penoso. As autoridades judaicas já haviam planejado tudo. Eles apenas estavam aguardando a oportunidade para prender Jesus. E assim, quando eles prendem Jesus, eles condenam um homem humilde, sem pecado e sem culpa. A morte de Jesus, a história, os filmes que nós temos visto, pelo menos simbolizando a sua morte, foi a mais penosa e, acima de tudo, foi um espetáculo. Veja que foi mais um espetáculo do que praticamente uma condenação. Jesus estava sendo exposto diante da autoridade, diante do povo, diante de Barrabás. A própria multidão disse: que o seu sangue caia sobre nós e a nossa geração. Então você imagina que espetáculo que foi a crucificação de Jesus. Pois bem, mas Jesus, meus amados irmãos, antes dele ser traído, ele sabia da sua aflição e da aflição dos seus discípulos. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre isso, que são as últimas advertências e as recomendações. E Jesus fala aqui de recomendando aos seus discípulos sobre duas aflições. Uma, que é a aflição interior, e a segunda, a aflição exterior. A interior, meus amados irmãos, eu considero maior do que a exterior. Porque a exterior ela vem de afronta, vem de fora e ela passa. Mas a interior, ela vem na alma. É aquilo que nos fere na alma. E Jesus, meus queridos, também, eles sabiam que tanto os seus discípulos não estariam preparados para isso. E no capítulo 26, versículo 31 de Mateus, Jesus disse aos seus discípulos que todos vós vão me escandalizar. Veja, meus amados, como é difícil esse sofrimento. Alguém que andou contigo durante 3 anos, participou com Jesus de todas as suas atividades ministeriais, aqueles que viram Jesus acalmar a tempestade do mar, que viu Jesus multiplicar pães, que viu Jesus alimentar a multidão, e agora o próprio Jesus está dizendo a eles: todos vós hão de me escandalizar. E nós vemos que realmente isso aconteceu. E o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes na noite, quando Jesus disse para Pedro: esta noite, antes que o galo canta, 3 vezes você vai me negar. E isso aconteceu. Meus amados, essa é uma dor interna. Esta é a dor da alma, porque a alma é a sede das emoções, do sentimento, é a alma que alegra, é a alma que fica triste. Por isso que a Bíblia fala, por isso que o escritor da lição está falando dessa aflição interior. Já a aflição exterior são o que nós chamamos de força de coesão. É mais uma batalha, aparentemente parece ser uma batalha. E veja, querido, que Jesus não estava em uma guerra, muito pelo contrário, porque se Jesus estivesse numa guerra material ou numa batalha material, isso contrariava a sua mensagem, porque a sua mensagem é uma mensagem de paz. E Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira, uma paz que termina. Então logo Jesus não estava numa guerra, Jesus não estava numa batalha da carne, mas numa batalha espiritual. E isso lhe causaria um certo sofrimento, tanto para Jesus
quanto para os seus discípulos. O pontinho número 2 da nossa lição, ele vai tratar agora do assunto que é Jesus traído e preso. Agora, o que me leva a pensar, o que foi que levou Jesus a ser traído? E o pontinho da lição diz o seguinte: por ambição. Mas o que mais nos choca, o que mais nos deixa preocupado, é que Jesus foi traído por alguém que compartilhou da sua intimidade. Jesus foi traído por alguém que ele próprio escolheu para ser o seu seguidor. Enigmático, não é? O que levou Judas a agir com essa tamanha ingratidão? Tudo por causa de uma única coisa, por causa da ambição. Amados, por causa da ambição, muitas das vezes nós somos traídos por amigos, por parentes, colega de trabalho, colega de ministério principalmente. Nos trai, nos difama, porque às vezes quer o teu lugar, quer a tua posição. Judas não queria posição. Judas talvez não queria o lugar de Jesus, mas Judas, ele estava ambicioso pela vida financeira. A ambição leva ao extremo as nossas atitudes. Veja que na lição passada nós estudamos sobre a questão do dinheiro. O dinheiro em si ele não é um mal. O dinheiro em si ele é uma bênção. Mas o que é o mal é o amor ao dinheiro. E Judas deixou-se levar por este amor, por essa ambição de ter possessão, dinheiro. Mas o valor é tão irrisório, nós vamos aprender daqui a pouco. O valor pelo qual ele vendeu Jesus era tão irrisório. Mas tem uma coisa interessante aqui. Judas, ele partiu para uma negociação. Agora, o que nós entendemos é que para que os algozes, as autoridades da época, viessem a prender Jesus, havia alguns obstáculos. Tinha alguns obstáculos. E nesse particular, então, que Satanás entra em cena. E Judas é o instrumento para afastar esses obstáculos. Jesus estava sempre cercado por multidões, Jesus estava sempre rodeado por povos, e somente Judas sabia que Jesus, naquela noite, depois de ter celebrado a ceia, ele iria para o horto do Getsêmani. E Getsêmani significa prensa de óleo. Lá estava Jesus no Getsêmani. E Judas sabia que Jesus estava ali. Judas estava dominado pela ambição. Satanás incitou isso no coração de Judas. O preço pelo qual Judas vendeu Jesus era o preço que se pagava por um escravo doente, homem sem preço, homem sem valor, uma pessoa que não valia mais nada. 30 moedas de prata foi o preço que Judas vendeu o seu mestre. E esse era o preço, meu amado, que se pagava por um escravo doente. Agora veja, meus amados irmãos, que Judas, ele não estava predestinado a fazer isso. Deus não tinha escrito, Deus não tinha deixado nada que Judas era que ia fazer esse tipo de coisa, ou trair o mestre. Judas só fez isto porque ele não vigiou e deixou Satanás encher o seu coração. Então é um grande perigo quando nós não vigiamos. Quando nós tomamos atitude, muitas das vezes pela emoção ou pela razão humana. E Judas, ele deixou-se levar pela emoção e pela razão humana. Ele não vigiou. Então a vigilância é algo importante para nós. Agora, quantos cristãos também no mundo hoje, eles estão negociando
e até vendendo a sua fé. Eu vou tocar num assunto aqui muito melindroso, muito perigoso, e sei que muita gente vai me criticar. Eu vou dar como exemplo aqui de alguns cristãos que têm negociado a sua fé, têm vendido a sua fé. O exemplo de alguns cristãos políticos que entram para a política. Muitos deles acabam perdendo a sua fé. Muitos deles, por causa da ambição, acabam perdendo o seu ministério, perde a sua caminhada de fé e, por fim, a salvação. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, você que está nos assistindo pelo Facebook, não negocie sua fé por nada. O dinheiro pode comprar tudo. O dinheiro pode comprar o médico, pode comprar o remédio. O dinheiro pode comprar a urna fúnebre, o teu plano funeral. Mas o dinheiro não pode comprar salvação. O dinheiro não compra o céu. Então não negocie a tua fé. A tua fé não tem preço. Aleluia. O pontinho número 3 da nossa lição, ele vai tratar diretamente do julgamento e a condenação de Jesus. A condenação e o julgamento de Jesus está em dois âmbitos que parece inacreditável. Mas o primeiro âmbito é no âmbito da religião, ou seja, no âmbito religioso. Meus amados, quem matou ou quem crucificou Jesus não foram os romanos. Os romanos apenas aplicaram a lei. Jesus foi crucificado e foi traído pelos religiosos. Tudo começou entre os religiosos e a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus atraía para si multidões por causa das suas curas, dos seus milagres, dos seus prodígios, como já citamos, multiplicações de pães, andar sobre o mar, alimentar multidões. Jesus atraía para si multidões. A popularidade de Jesus causou inveja. Jesus era uma pessoa popular, não popular porque ele era um homem de negócio, porque ele era um ator, porque seu nome estava nas capas de revista, nas melhores revistas da época, se isso existisse. Não. Jesus era um homem popular, porque era um homem do povo. Era um homem que vivia com o povo. Ele era o verdadeiro pastor de ovelha. Ele era o pastor que tinha cheiro de ovelha. Por isso ele era um homem popular. E essa popularidade causou inveja aos seus algozes. Então o que eles fazem? Eles reúnem o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o mais elevado tribunal judaico da Palestina, que foi até o ano em torno do ano 70 a.C., e era composto por 71 membros da aristocracia sacerdotal. Então foram os religiosos que crucificaram e que mataram Jesus. E Jesus foi acusado falsamente diante do Sinédrio de sedioso, que fazia Israel desviar. O que, na verdade, Jesus nunca fez Israel desviar. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Então, veja, Jesus veio para o povo de Israel, mas não para sediar o povo de Israel como um homem sedutor que fez o povo desviar. Muito pelo contrário. Jesus veio para o povo de Israel porque o povo já estava como ovelha desgarrada, sem caminho. Na esfera política, para esse, Jesus era apenas um herege e foi acusado de blasfêmia. Isso aconteceu porque Israel estava sob o domínio romano e não podia conquistar nada sem a aprovação do império. Se Jesus ele fosse um político, realmente, como o povo da sua época imaginava, evidentemente que o império o Império Romano jamais ia aceitar ou ia admitir isso, porque nada se fazia naquela época, nada se conquistava sem a aprovação do império.
E Jesus foi acusado de 3 maneiras bárbaras. A primeira, de desviar a nação. Segundo, proibir os judeus de pagar imposto a Roma, o que não era verdade. Certa ocasião abordaram Jesus e perguntaram se deveria pagar ou não os impostos. Jesus então pega uma moeda e vira a esfinge onde estava o rosto esculpido ali, a cara de César, e ele pergunta de quem é essa moeda? E de quem é essa esfinge? Diz de César. Então, aí Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo então, Jesus não era contra e nem insinuava o povo a não pagar imposto. Aliás, ele próprio pagou imposto por si e ensinou o povo a pagar impostos. Então não tinha nenhuma verdade por trás disso. Em terceiro lugar, afirmar que ele era rei e não César. Veja que se alguém se intitulasse rei, era uma ameaça contra César, que era considerado um deus, um imperador da época, que era adorado como um deus. Logo, era uma ameaça ao império e ao imperador. Na verdade, Jesus era o rei dos judeus, mas não rei no sentido material, rei no sentido espiritual. E ele disse que o meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, logo não poderia ser um reino político, mas sim um reino espiritual. Um reino espiritual. Jesus não veio para promover uma reforma política. Não era esse o objetivo de Jesus, promover uma reforma política em Israel, mudar a política de Israel. Não, muito pelo contrário. Jesus veio, sim, para mudar o âmbito espiritual da nação de Israel, o estado caótico que Israel vivia por ter desviado do nosso Deus. E se Jesus tivesse vindo para promover essa revolta política, isso era intolerável para os romanos que dominavam. Na época, praticamente todo o mundo era dominado pelos romanos. E esses 3 crimes que nós mencionamos acima, desviar a nação, proibir os judeus a pagar imposto e se declarar rei, esses 3 crimes levou Jesus à sentença capital. Foram essas 3 coisas básicas, bárbaras, que levou à pena capital de Jesus. E agora eles partem, então, para o ato da crucificação do Mestre, que é o nosso quarto ponto, a morte de Jesus. O método que Jesus foi crucificado, ou seja, o método da execução, a crucificação. A pena capital é imposta pelos romanos, ou seja, a pena capital que foi imposta pelo romano era a crucificação, a mais cruel e dolorosa forma de execução. E essa forma de execução era aplicada a quem? A desertores e criminosos. Os piores criminosos é que morria na cruz. E não um homem talvez inocente, como a pessoa de Jesus, por apenas por essas 3 acusações, né? O historiador Flávio Joséfo, ele diz que o mártir, ou aquele que ia ser crucificado, ele era açoitado, eles flagelavam a pessoa e depois crucificava ele fora dos muros da cidade. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Depois de ele ser açoitado, ser condenado, tiraram Jesus fora da cidade, levaram ao monte chamado Gólgota e ali o crucificaram. Cícero, o historiador romano, ele afirma que não havia palavra para descrever o horror da crucificação. Então, quando você começa a examinar os escritos de Flávio Joséfo, a história dos hebreus, e também Ciro, que é historiador romano, você vai ver que a morte de cruz foi a pena mais dolorosa que se podia aplicar a um criminoso. Jesus não era criminoso. Jesus, aliás, ele veio para dar vida, e vida com abundância. E claro que essa vida não era a vida material, mas vida
espiritual. Porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter, quem sabe, um iate ou iate no mar, ter uma casa de praia, ter uma grande mansão, ter o melhor carro, mas você não ter salvação? Eu nunca vi em um cortejo fúnebre aonde na frente vai o carro da funeral com restos mortais do cidadão e atrás o caminhão cegonha levando seus carros, e logo atrás do caminhão cegonha o carro do cartório de registro de imóveis levando as suas escrituras. Você por acaso já viu isso? Ninguém nunca viu isso. Porque o Jó disse que nu ele saiu do ventre da mãe dele e nu para a terra ele voltaria. Então não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, a morte de Jesus teve um grande significado. A primeira morte dele foi a morte vicária. O que é vicária? Vicário seria, como eu poderia explicar aqui, alguém que usa um capacete e ele está entrando em uma construção e de repente despenca um tijolo lá de cima e bate em cima do capacete. O tijolo espatifa, mas não acontece nada com a sua cabeça. Seria mais ou menos assim. A vicário seria aquela pessoa que recebe o açoite que era para outro receber. Num sentido mais claro, seria mais ou menos isso. Vicário seria aquele que se coloca sobre e recebe as pancadas. Em vez da pancada chegar na minha mão, a pancada está chegando aonde? Neste livro. Então, meus queridos, as pancadas que era para eu e você receber, Jesus recebeu. E olha que coisa linda. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, e versículo de número 3, ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que coisa linda! Então a morte de Jesus foi para nos dar a vida eterna. Jesus não foi crucificado apenas como um mártir, ele morreu vicariamente pela humanidade. E nessa humanidade, querido, estava eu, estava você. E o aclamaram como rei dos judeus. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinho. E eu quero dar um significado a essa coroa de espinho. Há muita especulação em torno de qual seria a árvore e a planta pelo qual se extraiu a coroa de Jesus. Nós temos uma aqui chamada Romeu Spinicriti. A outra seria, possivelmente, da acácia. Judeus e egípcios eles acreditavam que ela simbolizava a imortalidade, que essa planta acácia, né, os seus ramos e etc., ela simbolizava a imortalidade. Não importa o que essa coroa significa no sentido literal, no sentido humano, mas na realidade, aquela coroa estava declarando que Jesus realmente era rei e ele era vencedor, porque todos os vencedores nas Olimpíadas Romanas da Grécia, eles recebiam uma coroa de louro, que era colocado na cabeça do competidor, do atleta, que ganhava aquela corrida ou ganhava aquela conquista. Então ele recebia uma coroa de vencedor. Jesus, porém, recebeu uma coroa de vencedor, porém, com uma diferença. Ela tinha espinhos. Espinhos que cravaram em sua cabeça, espinhos que entraram na sua pele. Aleluia. E esses espinhos, a dor que Jesus sofria, era a dor que eu e você tínhamos que passar por ela. E Jesus suportou tudo isso para nos garantir o privilégio
e a oportunidade de eu estar aqui neste dia, gravando esse vídeo e você ouvindo. Tudo isso porque Jesus morreu por mim e por você. Eu quero te convidar você nesta hora que está nos assistindo. Se você sentir o desejo de ter uma comunhão com o Mestre, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vai congregar. Eu não estou dizendo para você ir para a minha igreja. Não, a placa da igreja não salva. Estou dizendo para você procurar uma igreja evangélica. Aquela que você se sentir bem. Procurem uma igreja evangélica e você verá quanto é bom estar na presença do Senhor. Que Deus os abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima oportunidade. Amém. Nossos pés feridos estão, indo é longe Canaã, indo é longe Canaã. Nos desertos anelamos mais e mais a proteção.